Certamente vocês estão todos apreensivos porque eu não escrevo há tanto tempo. Mamãe deve estar furiosa e Hélio deve achar que vivo aqui no bem bom e que esqueço por completo meu querido amigo, que tenho tão profundamente gravado no meu coração e no meu pensamento. Mas a verdade é que quando vim do campo para a cidade, ainda não imaginava que acabaria sendo absorvida pela grande maçã. Nessa época das imagens, as reprodutibilidades técnicas foram todas cooptadas pela máquina e transformadas em crenças. E eu, que sempre vivi com o pescoço tombado à esquerda, logo fiquei confusa, sem saber de que lado minha cabeça se encontrava nesse buraco de minhocas. No princípio, minha prática era teoria e a falta de base material mantinham-me sempre a ponto de desmanchar-me no ar. Dediquei-me à escrita e, como antena do tempo, estava atenta às possibilidades de apreensão dos discursos sobre a arte por ideais autoritários e agora considero ser necessário deixar claro minhas intenções políticas em cada imagem ou palavra que coloco no mundo. Acredito de verdade que os conceitos que tento agora compreender no campo do esclarecimento diferenciam-se dos mais correntes por serem completamente inutilizáveis para fins mussolínicos. Ao contrário, podem ser úteis para a formulação de reivindicações importantes nas relações entre a vida e a morte. E como eu poderia escrever-lhes com a disposição de espírito que constantemente me perturba os pensamentos? A atual falta de conhecimento e sentimento ético são os responsáveis pelos fenômenos de recorrentes desventuras da população mundial, porque certos grupos destrutivos estão tentando organizar os trabalhadores sem questionar as infinitas relações de exploração. Os nomes variam entre vassalos e empreendedores. O que não muda é a condição. Ao invés de ser o direito à modificação nas relações de propriedade, as políticas de perpetuação colonial oferecem às massas apenas meios de expressão. Identitarismo é o novo cinza. Marta, minha grande amiga, sempre diz que quem não deseja fazer uma crítica profunda ao sistema de acumulação infinita deveria calar-se sobre as políticas destrutivas objetivas, tornando evidente a necessidade de uma mudança estrutural na administração da casa coletiva como única possibilidade de frear a ascensão planetária de movimentos de esmagamento sistemático que, ao não identificar os verdadeiros responsáveis por sua metamorfose, optam por sufocar a classe trabalhadora. Ai, minha querida Lígia, você pode imaginar o quanto essas questões têm me tirado o sono e como ele a paz. Porque quando a vida política se torna estética, o caminho inevitável acaba sendo a guerra. E essa é a coisa mais terrível que pode acontecer nessa vida. Você se lembra de quando meu pai morreu? Completamente louco pelos traumas da guerra. Certamente morreria de novo se soubesse que esse fantasma maldito voltou a rondar nossos tempos. Mas a ganância dominou o coração dos que têm medo da potência dos outros. E para essas pessoas, apenas a guerra pode distrair o povo de exigir uma mudança nas atualmente intoleráveis relações de trabalho e propriedade. A guerra é a cortina de fumaça que cai entre a respiração e o fôlego, transformando todo o ar em fumaça tóxica. Sufoca só de pensar. Filipo, aquele nazista corrupto, andou dizendo que a guerra é bela porque é técnica. E você bem sabe que nesse mundo o que menos me interessa é a técnica. O acúmulo de tecnologias não faz de nós nada especiais. O orgulho engenheiro de toda pessoa que apenas consome de nada nos serve se nada acumulamos como sociedade. Os métodos lineares de procedimentos padronizados valem o quê quando caminhamos em círculos sobre campos floridos por metralhadoras? Que abomináveis falsos artistas podem supor que os antagonismos de classe podem ser solucionados pela troca da função produtiva pela função destrutiva da técnica. Sem dúvidas, essa é a última instância da arte pela arte, do poder pelo poder. A alienação da humanidade atingiu tal grau que se torna possível vivenciar nossa própria aniquilação como um deleite estético de primeira ordem. E essa tem sido a estetização da política operada pelos que vivem fixados na personalidade autoritária. Não temos alternativa, querida Lígia. Precisamos responder a isso com a politização da arte. Agora, eu devo contar-lhe o que me aconteceu. Preciso fazer isso, eu vejo, mas só de pensar, explode em mim um riso enlouquecido. Da luz tenho feito arte. Adotei as técnicas de reprodução para propagar nossas ideias e teorias na disseminação da consciência política. O mal da falta de conhecimento e compreensão precisa ser superado e uma nova forma de viver precisa ser construída. Também tenho usado as ferramentas digitais para a distribuição de propaganda pelo bem comum por meio de vídeos, fotografias, textos e cartazes.
Por aqui, a colagem, a montagem e o desvio tornaram-se método de criação entre artistas de diversos meios que decidiram aderir à forma do convencimento em massa. Sim, temos muitos aliados por aqui, minha querida amiga. Temos trabalhado duro nessa ideia, muito inspirados no que fizeram os incríveis cubistas. Você sabia que eles fizeram amplo uso da imprensa para se defender das agressões do jornalismo parcial, que os atacava para descredibilizar suas críticas às atrocidades da sociedade daquela época? A imprensa os chamava de matematicamente frios, concentrando-se apenas nas características formais de seus trabalhos. Uma grande maldade. Você se lembra de quando fomos ver com Hélio a Guernica do Picasso? Nós três impactados, dava para ouvir os gritos arábicos das crianças palestinas. A mais horrível das figuras não teria provocado um pavor mais profundo que esse Natanael. E os jornalistas querendo falar de geometria. Pois então, olha que brilhante. Os cubistas, para evitar uma popularização de ideias que esvaziavam suas intenções claramente políticas, partiram para a defesa de seu discurso e, após a publicação de alguns artigos de Apollinaire, o movimento ganhou força em outras vozes da imprensa. Semelhante a um comportamento de grupo, enquanto era a tendência a bater em cubistas, batia-se em cubistas. Uma vez que aparecem as primeiras críticas positivas, o movimento torna-se digno de elogios e ampla admiração. Mas olha que estratégia incrível. Apesar dessa abertura na imprensa oficial, os ativistas cubistas abriram uma nova e importante frente de comunicação por meio de pequenas revistas literárias que apoiavam e divulgavam abertamente artistas como Picasso e Braque. E bingo! Ideias vagas e imagens claras chegaram longe e cresceram pelas canetas e pincéis de gente de todo canto. Li esses dias aquele livro do Vladimir que você me deu e tinha tudo a ver com essa questão. Com a necessidade do uso das ferramentas de comunicação disponíveis para a difusão de notícias, teorias e ações. Já nos tempos de cubismo, era difícil ter um canal de notícias centralizado. Então, diante da impossibilidade de uma publicação única, os artistas e ativistas das múltiplas perspectivas lançaram mão da imprensa pulverizada para distribuir internacionalmente arte política. É neles que tenho me inspirado. A politização das massas, minha querida Lígia, foi e ainda é pauta urgente na agenda de artistas militantes. Levar as teorias socialistas de união e bem comum entre trabalhadores de todo o planeta atravessa meu desejo e se mantém como faísca para o sentimento de esperança, na construção de uma sociedade onde uma falsa liberdade não se sobreponha aos ideais de igualdade. Se, como diziam nossos amigos André, Diego e Leon, a tarefa suprema da arte é de participar conscientemente e ativamente na preparação da revolução, aqui conheci Dora, que tem problematizado sobre o fato de tudo, inclusive a arte, ter sido transformada em mercadoria. E mesmo a melhor das intenções pode acabar no vendaval de objetos ideológicos fetichizados. Precisamos nos manter atentos. Essas tempestades de areia tendem a nos cegar e existem poderes com aparência suave que diversas vezes se mostram bem mais eficazes como estratégias de dominação do que técnicas mais agressivas como as bombas de cogumelo. Não diga nada à minha mãe sobre esses problemas sobre dominação pela força ou pelo convencimento. Dê lembrança ao meu querido Hélio. Eu escreverei a ele quando estiver mais tranquila. Tudo de bom, etc, etc e etc. É verdade que você já não me escreve há muito tempo, mas mesmo assim acredito que você me tenha no coração e no pensamento, pois com certeza você estava vividamente pensando em mim quando quis enviar sua última carta à minha irmã Lígia, mas a endereçou a mim em vez de a ela. Entendo que sua cabeça deve estar a mil com o andamento da pesquisa e sempre te admirei pela sua dedicação aos estudos. Seria contraditório se agora ficasse chateado com a ausência de notícias, consequências da sua imersão. Sei que você tem alguns amigos por aí e não quero te desanimar quanto aos reais ganhos que você pode obter nesse intercâmbio, mas o que tenho notado é que apenas artistas americanos despontam como heróis no cenário internacional, onde o discurso meritocrático é articulado por diversos atores que promovem o sistema da arte, demonstrando que nem só de genialidade se constrói um grande artista. São muitos fatores combinados, minha querida Marcela,
Investimento público e privado, publicidade, formação de público e ampliação de mercados são alguns dos mecanismos que promovem a aceitação da arte Yankee, tanto no território deles quanto no resto do mundo. Ao contrário das práticas excludentes adotadas no mundo velho, os estadunidenses criaram medidas de inclusão e participação de grande público nos museus, enquanto na terra da baguete, as visitas seguem permitindo apenas a contemplação das obras expostas. As políticas de inclusão do público fizeram uso e adotaram as estratégias das mídias de massa, ao invés de um mercado restrito e elitizado, o que seria maravilhoso se fosse bem intencionado. Gostei muito de saber que você continua convicta dos valores éticos que sempre compartilhamos e fico tranquilo em saber que você está atenta às armadilhas do sistema de valor. Preciso concordar que a arte estadunidense do século XX, movida pela política, tornou-se ao mesmo tempo propaganda e mercadoria na corrida pela hegemonia. Apesar de muitas vezes o discurso dos historiadores da arte sugerir certa ignorância sobre os reais motivos por trás de incentivos fiscais, necessidade de expansão e altas taxas de lucratividade operadas no mercado das artes, quando verificamos os fatos, mesmo tentando manter certa neutralidade, fica visível nas entrelinhas um mapa com os segredos do sucesso internacional da arte norte-americana a partir do pós-Segunda Guerra. Você mesmo apontou das estratégias cubistas de divulgação em massa. A diferença é que os norte-americanos têm um orçamento bem maior que a turma do Picasso. Os expansionistas estadunidenses fazem uso sistemático da imprensa para difundir os museus, as exposições, os artistas e até os colecionadores, criando desejo nas massas e lançando mão de uma estratégia de publicidade com roupagem de formação cultural, agregada a alto valor simbólico. As grandes isenções fiscais atraem grandes investimentos e giram a roda no mercado. Capital produz mais capital. Mas, além de super ricos, o mercado da arte também se tornou acessível ao consumidor médio, evidenciando a alta lucratividade do mercado do varejo. Consumir objetos de arte e seus produtos correlatos, como livros e catálogos, passou a fazer parte do pacote de sonho americano. Naturalmente, você deve conhecer a história sobre a ascensão de Nova York como capital da arte, quando nos anos 60, para tentar desviar da crise de mercado, os agentes da arte transformaram a abstração em bode expiatório. Junto à abstração caiu Paris, enquanto que, de carona com a representação realista, subiu Nova York. Levando as técnicas de propaganda e marketing ao extremo, o lançamento da pop art foi considerado um golpe de mestre, sucesso de vendas, de mídia e de público. O pop triunfou no mercado da arte em solo Yankee e no mundo velho. Você percebe que é tudo um jogo de cartas marcadas? Acho que uma boa referência para você, do ponto de vista da autonomia de ideias diante da sedução do mercado, é o Joseph Beuys, especificamente na performance I Like America and America Likes Me, de 1974, que desmascarou a aura de mocinhos que os americanos sustentavam depois da Segunda Guerra Mundial. Beuys lançou ao público, em território americano, a discussão sobre a legitimidade de um genocídio. Se os alemães eram monstros por matar milhões de judeus, os americanos também o eram por exterminar milhões de indígenas. A partir desse trabalho, a gente pode discutir sobre a ideia do Godard de fazer arte política ou fazer arte politicamente. Porque uma arte política pode gritar Palestina livre, mas a arte feita politicamente vai gritar abaixo o sionismo, o imperialismo e Israel. E isso é tirar o foco do oprimido e apontar para o opressor. Esse é o caminho da arte militante. Fazer arte politicamente não é apenas mostrar os problemas, é também apontar as causas deles. Então, a severa crítica de Beuys, aliada à injustificada guerra do Vietnã e o apoio a golpes militares em toda a América Latina, descortinam definitivamente os discursos de boas intenções do governo norte-americano. Não se deixe enganar, minha queridíssima Marcela. Você sabe que temperamentos aparentemente serenos e relaxados podem albergar poderes obscuros. A elite estadunidense fez do consumo de arte sinônimo de status e lugar de prestígio. Somando-se aos desejos estéticos desses novos mecenas, o investimento em arte é estratégico para a redução de impostos, onde se conclui que, se existe um incentivo fiscal, há interesse governamental na expansão e valorização da arte americana. Tal política pública fica clara com as ações expansionistas desde a USIA, que, após acusações de censura, passou anos dividindo terreno com instituições privadas como o MoMA, que era financiado pela Fundação Rockefeller. Mesmo assim, essas instituições privadas também recebiam recursos públicos, o que deixa evidente a adoção de 2 terrenos de atuação internacional para o campo das artes.
um de uso enquanto mercadoria nos grandes circuitos das artes e outro de uso como propaganda na luta por hegemonia durante a Guerra Fria. Quero confessar-lhe apenas, com toda franqueza, que quando você foi convidada para fazer esse intercâmbio nos Estados Unidos, eu ainda não estava tão atento de que o desejo global pelo American Way of Life, já moldado pela expansão internacional da indústria da cultura norte-americana, tinha como efeito correlato produzir ainda mais desejo pelo americanismo. E isso me angustia, minha querida Marcela. Tenho preocupações profundas sobre o que pode acontecer com a sua cabeça vivendo entre essas ideias liberais. Porque, seguindo na linha de publicizar a arte e seu sistema, esta tornou-se fruto de especulação e alta lucratividade. Depois da crise financeira de 1962, aliada à reforma tributária, colapsou o mercado. Os investidores tiveram de recuar, impondo um novo ritmo às relações comerciais que vinham em aceleração. A bolha do mercado da arte estourou e os compradores desapareceram. Mas nessa história não há vítimas. Todos os atores do complexo da arte tiraram sua porcentagem da especulação e os escolhidos pelo sistema jogam um jogo sujo demais para se fazerem de ingênuos. Me inquieta pensar que possam estar tentando te corromper. Porque, minha querida Marcela, o projeto colonial embrutece o colonizador quando torna dependente da ambição desmedida, violência e ódio racial. Vilões de frente a vilões, europeus, ocidentais e norte-americanos se reconhecem como codependentes. Espero de coração que você se mantenha atenta e não se deixe contaminar com essa dissonância cognitiva que faz com que muitos brasileiros acreditem que são europeus, ou, tão terrível quanto, desejem ser oficialmente uma colônia americana. Os americanos que usaram a arte europeia como um tipo de espelho para a construção de sua própria identidade são agora reconhecidos pelos europeus como o centro do mundo artístico. Após a cena de interpelação proposta por Boyce, a arte americana passou a ser vista como grande porque os europeus a reconheceram como tal, porque a reconheceram como igual, manifestando uma espécie de narcisismo expandido. E não são mesmo os americanos, com suas políticas de expansão e dominação, os filhos pródigos da grande e dominadora mãe europeia? Ao reconhecer a superioridade americana, não estaria a Europa reconhecendo sua própria supremacia enquanto mãe orgulhosa de uma magnífica prole? Os europeus não foram um grupo pacífico diante da superioridade da arte americana. Eles participaram de sua elevação. Seu entusiasmo decretava tal dominação. Talvez os motivos para toda essa promoção tenham sido mais frios que o próprio dinheiro. O discurso de superioridade do modo de acumulação infinita interessava na contenção da expansão das políticas de bem comum. Nunca foi apenas sobre arte, e eu espero de coração que você não se torne parte desse projeto de dominação. Eternamente, minha amada Marcela, etc, etc, etc. Foi-me muito desagradável que Hélio tenha aberto por engano e lido a sua carta recentemente por causa de uma distração minha. Ele me escreveu uma carta muito profunda e filosófica, na qual aponta detalhadamente que, substituindo os anglos como principal força estrangeira no Brasil no início do século passado, os magnatas do tio Sam iniciaram sua política imperialista sobre o território brasileiro. Certamente você tem dado aulas de arte e política para ele, que surpreendentemente mostrou-se muito esclarecido quanto a questões militantes. Lembro que não faz muito tempo, na mesma medida em que parte da população consumia fascinada entretenimento distribuído pela indústria cultural, nosso sentimento anti-americanista também se propagava como resistência a esse novo colonialismo. A proximidade histórica com a Revolução dos Sovietes seduzia a intelectualidade progressista brasileira, que via no socialismo uma fórmula ideológica para a finitude do projeto secular de saqueamento estrangeiro de corpos e territórios. Por já ter conhecimento sobre essas políticas, a esquerda brasileira, tradicionalmente anti-americanista, não vivenciou relações cordiais entre Brasil e Estados Unidos tão instantaneamente como a passagem do tempo pode hoje nos sugerir. Durante a Terceira República, o Brasil foi governado por um ditador que tendia a simpatizar, em teoria e prática,
bem mais com as políticas autoritárias nazifascistas do que com os discursos de democracia e liberdade propagados por nossos vizinhos norte-americanos. Dornelles fazia corpo com a ascensão da extrema-direita no mundo reacionário diante da crise da sociedade liberal, priorizando uma política totalitária, estatal e centralizada. Mas apesar de nosso desejo por autodeterminação ser tão concreto, querida Lígia, não existe o conceito de autonomia nacional na geopolítica de um mundo imperialista. O Brasil, na prática, nunca foi um país soberano. Naquele golpe do Ipiranga, nosso país foi usado como pagamento da dívida portuguesa com a Inglaterra e posteriormente transferido para livre uso norte-americano. O presidente Dornelles muito enganava-se quando pensava que poderia decidir com qual bloco ideológico poderia se alinhar, uma vez que se afastar tanto dos soviéticos quanto dos americanos não era uma opção em um mundo com apenas duas alternativas. Nós vimos isso na disciplina sobre o Estado corporativista, lembra? A inspiração de Dornelles nas ideias do Manoilesco sobre recuperar o passado, principalmente o senso de comunidade supostamente existente na Idade Média, através das corporações de ofício que articularam atividade econômica, sociabilidade e espírito de comunidade que teriam sido destruídas pela frieza e impessoalidade do mercado liberal. Apesar de acreditar num Estado forte como possibilidade contra a sociedade sem classes e os ideais de livre mercado, o corporativismo estatal, imposto de cima para baixo, pouca força tinha contra a escalada do Estado mínimo em todo o continente americano, que dominava pelo convencimento as massas trabalhadoras, aliciando com o poder da compra, fantasiado de liberdade e articulando sua aceitação, quando possível, por meio das artes e, quando necessário, pela força das armas. Entendo perfeitamente as preocupações de Hélio, porque vejo por aqui muita gente sendo aliciada e transformada em marionete do poder, mas tenho estado muito atenta aos efeitos do poder suave e à sedução do poder aquisitivo. Sei que não é só pelo uso da força bruta foi construída a conexão entre militares brasileiros e estadunidenses, que 2 décadas após o fim da ditadura corporativa estatal de Dornelles, estava consolidada graças às relações estabelecidas desde a entrada sob pressão do Brasil ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Nos anos seguintes, a rivalidade econômica e ideológica entre Yankees e sovietes garantiria ao Brasil apoio estratégico, financeiro e militar para manter coeso o bloco geopolítico dominado pelo capitalismo no continente americano. Sob falácias a respeito de progresso e desenvolvimento, fomos colocados sob uma ditadura civil-militar tão sangrenta que deixaria orgulhosos monstros genocidas como Hitler ou Franco. Como você pode perceber, estou por aqui, mas não estou de todo tranquila. Fiquei sabendo que essa aliança econômico-militar entre Brasil e Tio Sam conta com a força extra de poderes suaves para se estabelecer em solo brasileiro. O regime da Terceira República havia semeado um profundo sentimento de nacionalismo e substituir instantaneamente ideais de soberania nacional, calcados em forte base populista, precisou de ampla frente de atuação. O projeto imperialista americano, arquitetado entre instituições públicas e privadas, brasileiras e estadunidenses, determinou como imprescindível para o seu sucesso o apoio da elite culta brasileira, que tem sido cooptada por meio de oportunidades individuais que seduzem pela vaidade e pela crença numa possível projeção internacional da carreira artística, curatorial ou jornalística. Aparentemente, os norte-americanos compreenderam profundamente nossa expressão popular, farinha pouca meu pirão primeiro, obtendo um significativo sucesso em desmantelar os frágeis sentimentos de bem comum da esquerda brasileira. A professora Dária recentemente escreveu um livro sobre isso. Ela chamou de Políticas da Atração. Posso te mandar o PDF. São estratégias promovidas pela diplomacia cultural quando certos setores públicos e privados dos imperialistas promovem programas de intercâmbio com intenções de criar laços de amizade entre formadores de opinião brasileiros e as instituições artístico-culturais estadunidenses. Quer dizer, desde a época do severo regime militar, sabidamente financiado com dinheiro americano, artistas e outros grupos do sistema da arte, como jornalismo cultural, curadores, professores, historiadores, têm sido convidados e aceitado fazer turismo cultural em solo imperialista. Assim, querida Lígia, tenho visto de perto toda a solidez anti-americanista da intelectualidade de esquerda brasileira desmanchar-se no ar, onde a materialidade de um bilhete aéreo internacional e mais uns dólares trocados são suficientes para alguns de nossos progressistas, em apenas 60 dias, substituírem ideologicamente Marx pela Thatcher. Eu percebo a mudança de discurso das pessoas. Chegam convictas de que os Estados Unidos são os vilões da economia mundial e saem todas elogiosas aos programas e recursos voltados para os artistas e sistema da arte.
Uma verdadeira armadilha. Quanto a isso, minha querida, não se preocupe. Não esmoreci nenhuma fibra dos nossos ideais de luta. Estar aqui e acompanhar essas políticas de manipulação só alimenta minha convicção de que me encontro em território inimigo. Quando vim para esse intercâmbio, Hélio me presenteou com o livro Laranja Mecânica do Burgess. Terminei a leitura recentemente. Nele é relatada a história de um homem entre dois pontos, subversão e conformismo. Na trama, que se desenrola entre a juventude e a fase adulta do protagonista, o autor parece nos guiar pelo caminho da dominação pelo convencimento, quando formas tradicionais de punição, como as penitenciárias, não se mostram tão eficientes na construção de corpos dóceis. Não pude deixar de comparar ficção com realidade. No romance, a rebeldia pode ser curada por meio, primeiramente, de lavagem cerebral, pela exposição a imagens doutrinadoras e, por fim, pelo convencimento financeiro, ao ser nomeado como funcionário no bom cargo público. O jovem, inicialmente rebelde, é absolvido pelo mesmo sistema que um dia violentamente rechaçou. Reconheci uma meia dúzia de colegas nossos que há pouquíssimo tempo eram tão radicais em suas práticas e hoje parecem zumbis, repetindo frases feitas sobre mérito e empreendedorismo. O pior é que se Burgess sistematizou na literatura tal estratégia de dominação ainda em 62, sugere que havia um certo conhecimento comum sobre o modus operandi, como usar engaste dos procedimentos imperialistas para a expansão global do capital. Para mim, isso é o que mais incomoda, reconhecer o problema, mas não conseguir superá-lo. Porque essa história foi amplamente divulgada em 71, quando Kubrick transformou o livro num longa-metragem de grande sucesso e levou as massas, por meio do cinema, a se reconhecer no personagem caricaturizado de um jovem crítico transformado num ciborgue obediente a serviço da máquina de exploração do trabalho. É decepcionante constatar a eficácia de métodos de persuasão e convencimento que trabalham lado a lado com a força das armas, aterrorizando e docilizando simultaneamente corpos que serão ora eliminados e descartados em valas comuns, ora convidados a um passeio de luxo nas principais galerias do mundo. E essa distinção está profundamente relacionada a questões de classe social, uma vez que os agraciados pelas políticas de atração são apenas pessoas pertencentes a uma elite intelectual formadora de opinião. Guimarães Rosa parece ter sido o melhor analista da sociedade brasileira, quando dissecou a essência das relações produzidas numa colônia de exploração. Somos um país de jagunços, e no final das contas, não importa que tipo de discursos os diferentes tempos históricos propaguem. Em solo colonial, a violência é sistêmica, e só podem estar a salvo os que têm funções ainda hoje de expropriação e acumulação. Tenha cuidado sempre, querida amiga. Mil lembranças, etc, etc e etc. Bye.